3 da manhã. Você acorda sem saber por quê. Por alguns segundos, não sabe onde está. Quem é? Como se tivesse voltado de um lugar que não existe. Schopenhauer chamava isso de ensaio da morte. Esses momentos onde você simplesmente desaparece. Onde sua consciência se dissolve no nada e você experimenta o que é não ser. Mas tem uma coisa que o filósofo não disse. Você pode viver acordada nesse estado. Pode passar tanto tempo sendo julgado, diminuído, rejeitado, que simplesmente morre por dentro e nem percebe. Talvez você seja um desses mortos-vivos agora mesmo. Talvez você esteja assistindo isso porque reconhece essa sensação, essa estranha familiaridade com o vazio, essa íntima amizade com a dor de não ser visto, não ser compreendido, não ser valorizado pelo que realmente é. Você quer saber como é morrer estando vivo? É acordar todo dia e sentir que você é um ator ruim, interpretando sua própria vida. Você sabe do que estou falando, não sabe? Você é aquele cara, aquela pessoa que entra numa sala e automaticamente assume que não pertence ali, que ouve críticas e pensa: eles estão certos, eu realmente não presto. Você conhece aquele momento quando alguém te critica e você sente algo morrer dentro do peito? Como se uma parte de você simplesmente desligasse. Pois é, depois de anos ouvindo que você não é bom o suficiente, inteligente o suficiente, bonito o suficiente, interessante o suficiente, você para de existir por completo, não conscientemente. É um mecanismo de sobrevivência primitivo. Seu cérebro faz um cálculo simples. Você pensa: quem é esse cara? E onde diabos eu fui parar? Sabe qual é o mais assustador? Você não consegue lembrar da última vez que foi genuinamente você mesmo. Você se tornou um ser humano bege, inofensivo, invisível, morto. Mas tem coisa pior que isso. Você começou a se orgulhar dessa morte. Começou a chamar isso de maturidade, de humildade, de não criar problema para ninguém. Mentira. Você não é humilde. Você é covarde. Você não é maduro. Você é omisso. Você não evita problemas. Você é o problema. O problema de alguém que desistiu de si mesmo. Schopenhauer disse que no sono profundo, nossa vontade desaparece temporariamente. Mas e quando sua vontade desaparece enquanto você está acordado? Quando você para de querer coisas porque teve medo de querer e não conseguir? Quando você para de sonhar porque sonhar machuca demais? Quando você não acredita que merece? Quando você para de se defender porque começou a acreditar que as críticas estavam certas? Você chegou num ponto onde nem sabe mais do que gosta. Música. Você não lembra qual é sua favorita. Comida? Você come o que não incomoda ninguém. Roupas? Você usa o que não chama a atenção. Porque no fundo mesmo, você sabe que tem mais dentro de você. Você sabe que há opiniões, sonhos, desejos, raiva, paixão, tudo ali, enterrado debaixo de camadas e camadas de medo da rejeição. Mas é mais fácil fingir que não existe. Por quê? Porque é mais fácil aceitar migalhas do que lutar pelo que você merece. E depois se pergunta por que ninguém te vê como prioridade. A resposta é simples: porque você não se vê como prioridade. Porque você mesmo se colocou em segundo plano tantas vezes que todo mundo assumiu que esse é seu lugar natural. Mas chegou a hora de você despertar. E isso vai doer mais do que qualquer rejeição que você já sentiu. Vai doer quando você perceber que as pessoas que mais te criticaram eram as mais miseráveis. As que mais te diminuíram eram as que se sentiam menores. As que mais te julgaram eram as que menos se conheciam. Você vai perceber que passou anos tentando impressionar pessoas que você nem admira. É como acordar de um pesadelo de 15 anos e perceber que desperdiçou metade da sua vida tentando ser aceito por gente que nem sabia o que queria da própria existência. E aí você vai entender a verdade mais brutal de todas.
Eles nunca te rejeitaram. Eles rejeitaram a versão fake de você que você criou para agradá-los. Como poderiam te conhecer se você mesmo esqueceu quem era? Agora você precisa morrer de verdade. Não a morte de quem já foi julgado. A morte necessária. A morte do seu eu falso. E vai doer. Vai doer como arrancar uma bala do próprio peito sem anestesia. Porque você vai perceber quantos anos perdeu. Quantas oportunidades deixou passar. Quantas vezes disse não para sua própria vida por medo do que os outros iam pensar. Você descobre que a rejeição de quem não te conhece não mata. Na verdade, ela liberta. Você descobre que existem pessoas no mundo que vão te amar exatamente por aquilo que você passou anos escondendo. Você descobre que sua opinião sobre você mesmo é a única que realmente importa. Você percebe que não precisa se diminuir para os outros se sentirem grandes, que não precisa ser perfeito para ser amado, que não precisa da aprovação de ninguém para existir. E então, você entende algo: as características que você mais escondeu são exatamente as que te tornam único. Suas opiniões polêmicas são, na verdade, seu senso crítico. Sua sensibilidade excessiva é, na verdade, sua capacidade de sentir profundamente. Seus sonhos grandes demais são, na verdade, sua visão de futuro. O que você chamou de defeitos a vida toda eram suas maiores qualidades disfarçadas de problemas. Agora, você vai aprender a diferença entre ser humilde e se humilhar, entre ser gentil e ser capacho, entre respeitar os outros e se anular para não incomodar. Você vai descobrir que quando se aceita completamente, com suas falhas, neuroses, opiniões polêmicas, sonhos grandiosos, medos irracionais, você para de precisar da validação alheia para existir. Não estou dizendo que você vai virar insensível. Você vai continuar se importando com as pessoas que ama. Vai continuar respeitando opiniões diferentes. Vai continuar aprendendo e crescendo. Se você chegou até aqui e está se reconhecendo nesta história, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim: você provavelmente está morto por dentro há mais tempo do que imagina. A boa: mortos podem ressuscitar. E você está prestes a descobrir isso. Schopenhauer estava certo sobre o sono ser um ensaio da morte. Mas ele esqueceu de mencionar que às vezes você precisa morrer completamente para descobrir como é estar realmente vivo. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa se diminuir para os outros se sentirem grandes. Você só precisa despertar. E quando despertar, quando realmente despertar, você vai descobrir que a pessoa que você sempre foi é exatamente quem o mundo estava esperando conhecer. O problema nunca foi você. O problema era você ter acreditado que precisava ser outra pessoa para merecer amor. Pare de fingir que está morto para evitar a dor de estar vivo. Pare de se esconder para não ser rejeitado. Pare de aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. Pare de ser cúmplice da própria invisibilidade. Pare de ser refém da opinião de quem nem te conhece. Você passou tempo demais dormindo na sua própria vida. Você passou tempo demais esperando permissão para ser quem sempre foi. Hora de despertar. Morto-vivo. Sua vida real está esperando. E ela não vai esperar para sempre. O sono dos julgados termina quando você finalmente entende que a única aprovação que você precisa é a sua própria. E quando você se aprova, o mundo inteiro muda.